Olá pessoal, então estou mais uma vez aqui gravando mais um vídeo falando desta vez sobre a meditação. Meu nome é Jocir Sartor e eu sou cromopunturista desde 1988 e também tenho ao longo de vários anos, desde a década de 80, estudado sobre espiritualidade, energias, terapias alternativas, enfim, tudo que engloba o lado sutil da vida. Então, hoje escolhi esse tema para passar para vocês algumas informações. Então, hoje falando sobre a meditação, que é uma prática ainda pouco usada por nós ocidentais, mas que tem ganhado bastante destaque ao longo dos anos, de uns tempos para cá. Então a meditação, que é bastante cultuada no Oriente, principalmente na Índia, com a cultura tradicional dos Vedas, na China com a inspiração dos sábios conselheiros dos imperadores, no Japão da mesma forma, entre outros países asiáticos, foi utilizada ao longo dos milênios pelos povos em geral. Ela foi ensinada por grandes mestres de iniciação que orientavam aqueles que desejavam realizar essa prática e foi passando de pai para filho. Não podemos esquecer das civilizações ainda mais antigas, como a Lemúria e a Atlântida, que já traziam vastos conhecimentos e práticas meditativas. As civilizações seguintes receberam essa bagagem e continuam a segui-la. E em cada época diferente houveram impulsos visando um aprimoramento no aprendizado de como se conectar com os níveis superiores de consciência, já que o objetivo principal de uma meditação era e é justamente poder se conectar aos níveis mais elevados da espiritualidade. Podemos considerar a meditação como uma extensão de uma prece. Destacando grandes nomes da espiritualidade que ensinavam e praticavam a meditação transcendente, como Buda na Índia, Lao Tse na China, Hermes Trismegisto no Egito, Zoroastro na Pérsia, Maomé nos países árabes, Moisés na Palestina e etc. E claro, o mestre dos mestres, chamado de Jesus de Nazaré por muitos, que além de ser a mais alta hierarquia a se manifestar no plano físico terrestre, embora nunca tivesse tido um corpo físico, ensinou para muitos que o seguiam, e não somente para os 12 apóstolos, como dizem os relatos bíblicos, as possibilidades que uma pessoa comum, um espírito em evolução, tem de se conectar por alguns instantes com algo maior. Vamos lembrar que Jesus também falava que nós éramos deuses, vós sois deuses. Então, trazendo a informação já naquela época do potencial que o ser humano tem para atingir níveis cada vez melhores, maiores de evolução. Daí surgiram, conforme a escola iniciática, inúmeras técnicas meditativas que, sendo utilizadas, poderiam ajudar o encarnado a se concentrar, se elevar, isolando a mente densa, o mental concreto ou mental inferior, isolando também o cérebro físico, para que não viesse a interferir nos momentos considerados sagrados ou especiais.
Por isso foi usado, e ainda é por muitos até hoje, o uso das técnicas como entoar mantras, acender incensos, controlar a respiração, uso de substâncias alucinógenas, visualizar imagens de estátuas representando divindades, a repetição de trechos de livros inspirados nos ensinamentos dos mestres, como por exemplo sutras budistas e etc. Só que essas técnicas eram eficazes principalmente para aquelas épocas passadas, pois diziam respeito às etapas evolutivas dos espíritos reencarnados e suas capacidades de compreensão em relação ao que era transcendente. Os séculos foram passando, a essência dos ensinamentos sublimes foram sendo distorcidos por interesses egoístas dos encarnados, que por sua vez eram manipulados pelos desencarnados que permaneciam nas zonas inferiores do planeta. O objetivo deles era de que a humanidade terminasse se desviando dos objetivos maiores e se perdendo em conflitos, ódios, rivalidades políticas e religiosas. A humanidade, manipulada passivamente por mentes inteligentes, mas voltadas para o mal, passou a se perder entre rituais ultrapassados, ensinamentos que tinham um fundamento elevado, mas que foram deturpados, pois acima de qualquer coisa foi prevalecendo o poder e a riqueza. Os grandes mestres sempre ensinaram o oposto. Outros tantos se mantiveram fiéis aos ensinamentos superiores, se mantiveram na pureza de objetivos que visavam transcender o mundo material e contatar com uma realidade sutil, visando trazer para um plano tão denso uma inspiração maior. Infelizmente prevaleceu o comodismo egóico, as ilusões e mistificações nas práticas espirituais. A ideia do enfraquecimento das escolas iniciáticas foram tomando conta e ao longo de décadas e depois de séculos, os ensinamentos trazidos por seres sublimes foram sendo deixados de lado, dando espaço às mistificações, as crenças cheias de medos, barganhas e incompreensões em relação ao que é realmente divino e o que não é. Esses infelizes desvios prevalecem até os dias atuais, com as distorções e estagnações nas práticas espirituais. Distorções tais como acreditar que o dinheiro e oferendas ofertados a Deus, a Jesus, aos santos, possa gerar algum tipo de benefício pessoal. Com o tempo, o que terminou acontecendo com essa humanidade foi uma desconexão e desatualização ao que se refere às instruções maiores. Assim, buscando recuperar de alguma forma o tempo perdido, desperdiçado, algumas linhas de estudo e práticas ligadas à inspiração superior começaram a surgir timidamente em vários pontos do planeta. Acredito que seja importante trazer o conhecimento e o discernimento sobre o passado já aprendido pela humanidade e aliar essa bagagem ao que é evolutivo e ir progressivamente assimilando as novas realidades evolutivas que vivemos atualmente. A maior dificuldade para realizarmos uma meditação de qualidade é a nossa própria mente. Ela gera pensamentos variados, densos, sem continuidade e desnecessários.
é bom ficarmos atentos a essa frase. A maior dificuldade para realizarmos uma meditação de qualidade é a nossa própria mente. Ela gera pensamentos variados, densos, sem continuidade e desnecessários. É o costume que temos de usar o tempo todo o nosso cérebro para gerar pensamentos que não estão ligados a algo superior, a algo realmente útil. Mesmo que estejamos lidando com situações corriqueiras do dia a dia, mas se estivermos conscientes da importância do nosso pensamento, embora estejamos calados, mas o pensamento fica ativo o tempo todo, e que possamos com o pensamento então ter pensamentos contínuos e elevados. Agitamos nosso cérebro físico ao longo de um dia de atividades com coisas banais. Se mantemos um padrão mental e emocional mais elevado possível em tudo que estamos fazendo no dia a dia, deixaremos de perturbar e desequilibrar nosso próprio cérebro e nossos corpos sutis. Daí que no momento de fazermos uma meditação, ela fluirá mais facilmente. Fatores importantes para realizar uma boa meditação: a circulação da energia do Sol e limpeza energética do ambiente. Pode-se mentalizar um facho de luz solar na cor branca e violeta, que eu sugiro. A cor branca porque contém todas as outras frequências de cores, e o violeta porque é a cor que tem o tom vibracional, tem a frequência vibracional mais elevada do espectro, portanto é uma cor que transmuta. Então, para realizar a transmutação dos corpos e chakras, mentaliza-se essa energia entrando pelo chakra coronário, no topo da cabeça, e descendo até os pés, passando lentamente por todas as partes, por cada um dos chakras até os pés. Se acharem necessário, pode-se repetir várias vezes essa etapa, ou seja, mentalizar a energia entrando pelo chakra coronário, descendo até os pés, e novamente a energia do Sol entrando pelo chakra coronário e descendo até os pés, 1, 2, 3, 4 vezes, conforme cada um considere necessário. Depois disso feito, antes de seguir com a meditação, indico que se faça uma transmutação energética no ambiente em que se está, para dissipar qualquer tipo de energia densa. Sem pressa, mentaliza-se uma cortina, como se fosse uma cortina de energia, formada pela mesma energia do Sol, branca e violeta, passando de uma extremidade à outra da casa. Isso deve demorar alguns segundos apenas. Então, é muito normal que no ambiente de cada pessoa, nas casas, exista eventualmente acúmulo de energias densas por nós próprios ou pelos familiares que habitam esse local. Então, para fazer uma meditação ideal, sem ter nenhum tipo de contraindicação, é interessante que façamos essa limpeza, se conectando, pedindo uma permissão ao plano maior e canalizando a energia do Sol, mentalizando a energia do Sol como uma cortina, passando por cada ambiente e fazendo essa transmutação energética. Isso realmente acontece, não é uma imaginação apenas, mas nós estamos com a nossa mente se conectando à energia solar e fazendo com a devida permissão superior, dos níveis superiores de consciência, uma limpeza no nosso lar, no nosso habitat. A concentração
A concentração. É impossível, como muitos autores falam, manter o cérebro livre de pensamentos, porque a função dele é pensar. Por isso é importante, para iniciar uma meditação de qualidade, escolhermos um ponto de referência, como por exemplo a paisagem de algum lugar que já se foi e que traz boas recordações, ou uma fotografia que nos inspire paz e harmonia. A concentração serve para não deixar o cérebro agitado e divagando, coisa que o cérebro faz constantemente, né? Nosso cérebro e o ego são como um cavalo selvagem que precisa ser domado constantemente. Uma música bem relaxante no estilo New Age, sem ritmos, batidas, sem vocal, apenas instrumental, se possível com o canto de pássaros, com o barulho de rio ou cachoeira, ajuda bastante. A música eleva o pensamento e isola dos barulhos externos que podem distrair o cérebro. Então a música, eu particularmente uso a música como um fator importante que ajuda a me manter concentrado nesse momento onde eu estou tentando neutralizar o meu cérebro físico, impedindo que ele traga pensamentos do dia a dia, lembranças do dia a dia, porque é a função dele, né? Memorizar e trazer lembranças o tempo todo. Então nós temos que praticar a meditação constantemente, pelo menos uma vez por dia, para criar esse hábito de dominar essa tendência do cérebro e aí conseguirmos nos elevar mais e mais. Então a elevação. Conseguindo se manter concentrado, o passo seguinte é elevar o próprio padrão vibratório no máximo possível. É bom que se procure imaginar que se está ouvindo os pássaros, o vento nas árvores, ou, se for o caso, o barulho do mar ou de um riacho próximo, sentir o aroma da mata e etc. Tudo isso com a maior realidade possível. A partir desse momento, o cérebro começa a se aquietar e a relaxar. Ao entrarmos num estado de elevação, com uma riqueza de detalhes, conseguimos sair do denso, das correntes barônicas. Fazendo isso, evitamos sintonizar com a densidade de outros campos energéticos, como por exemplo de pessoas que estejam próximas ou pessoas que lembrem de nós. Então, se estamos elevados, se estamos sintonizados nesse processo meditativo, conseguimos neutralizar esses aspectos que possam querer intervir, né, numa boa meditação. A sintonia. Uma vez estando com a mente elevada, podemos começar a perceber um amigo maior como nosso mentor ou mentor espiritual junto a nós, ou um campo de energia fluindo de um determinado ponto. Esse determinado ponto seria onde nós colocaríamos a nossa concentração, aquela paisagem. Por exemplo, se mentalizarmos que pudéssemos estar no alto de uma montanha, visualizar toda essa realidade no alto dessa montanha, e aí, em dado momento, com a nossa elevação, começamos a captar realmente algo que está acontecendo no plano sutil, como essa presença espiritual amiga ou um campo de energia elevada, que seja naquele momento
trabalhando ali nesse local. Quando desejamos visualizar todo um cenário real e elevado, nós não só estamos imaginando, mas estamos dando abertura para que uma conexão sutil comece a acontecer. Então começamos com a ideia de uma imaginação, como eu disse ali, baseado numa foto, uma lembrança de algum local inspirador, geralmente no meio da natureza, que são lugares mais puros, mas em dado momento a gente pode perceber que a gente vai entrando realmente numa sintonia elevada de um local que existe, e para lá vão os nossos corpos sutis, né? Mesmo que não vejamos nítido algum ser de luz, talvez apenas uma bola de energia, é importante não raciocinar sobre o que percebemos nesses momentos, senão o raciocínio e a ansiedade podem impedir a continuidade do processo. Com o tempo e a perseverança, podemos sintonizar com amigos maiores e captá-los com pouca ou nenhuma interferência. Assim, permitimos a intuição fluir, entrando num estado realmente meditativo. É muito importante nunca dar vazão à ansiedade de querer ver, ouvir ou desejar uma orientação maior no momento da sintonia, porque caso façamos isso, se estará bloqueando todo um fluxo natural de informação e percepção. A sintonia deve fluir naturalmente, sem desejos. Desejos sempre bom lembrar que vem do nosso ego, portanto é denso. É bom lembrarmos que nem todos os dias conseguiremos uma meditação de qualidade, porque depende exclusivamente do nosso estado interior. Às vezes se começa com dificuldade e depois flui, depois a meditação transcorre de uma forma agradável, de uma forma eficaz. Também é importante, uma sugestão que eu dou, é procurarmos não dormir, que é uma tendência natural. No momento que o cérebro físico relaxa, com a música suave, muitas vezes com a luz apagada, que eu também sugiro, ou a meia luz, a tendência do cérebro é dormir. Então, se pudermos manter a consciência nesse momento de que estamos nos elevando nesse processo que eu sugeri, é bem mais interessante, porque se estará consciente desse momento, né? Apenas a perseverança e disciplina é que vão garantir atingir estados de maior autocontrole. Esse autocontrole, conquistado nos momentos de meditação, também seguirá em outros momentos do cotidiano, pois através do exercício da meditação, vamos gradativamente atingindo um equilíbrio interno consolidado, um autocontrole. A duração e o turno do dia não têm importância para a meditação. Depende muito como cada um se sente à vontade ou tem disponibilidade de tempo. Então, os fatores que atrapalham uma boa meditação. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, preocupações com pessoas, preocupação com o trabalho, campos energéticos densos, autogerados ou de outros, desarmonias emocionais, desarmonias mentais. Então, na realidade, todos esses aspectos negativos vão um puxando o outro, e isso a gente faz todos os dias
a todo momento das nossas vidas. Então, quem gera esses pensamentos, né? Na realidade, são os corpos mentais, o corpo mental superior e o corpo mental inferior, que por sua vez passa para o corpo emocional, que também é chamado de corpo astral. Os espíritas chamam o corpo emocional e os corpos mentais de perispírito. E nesses corpos mentais e no corpo emocional está o ego, que é o nosso lado negativo, é os nossos aspectos negativos que ainda insistem em estar dentro de nós, porque nós mesmos alimentamos ao longo de várias encarnações. Então o fato de estarmos aqui encarnados é para superar o ego e transcendê-lo, né? E o ego termina influenciando o cérebro físico. O cérebro físico termina gerando todo a negatividade, a densidade final, né? Mas a gente deve, de preferência, permitir que a mônada, a nossa essência, consiga dominar tanto os corpos mentais como o corpo emocional, automaticamente o ego e, por fim, o nosso cérebro. Então, se quiserem ter mais informação sobre o que é a mônada, os corpos sutis, tem o meu vídeo que eu gravei, a aura e os corpos sutis, que é onde eu falo em detalhes sobre as características, as funções de cada um desses corpos. Então, por isso é hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar ali nos comentários. Lembrem-se de dar um like e se inscreverem no meu canal. Até a próxima vez, ao próximo encontro.